Bendita graça, bendita paz, e eu entendo ela muito mais do que um cumprimento simplesmente. Na verdade, para mim, é um desejo sincero do meu coração, o coração dos amados irmãos da Segunda Igreja Presbiteriana aqui de Uberlândia. Eu entendo que quando Paulo colocou essa expressão, ele colocou na ordem certa, a gente não precisa mudar, porque sem graça, que é Cristo, não é possível paz. Então, primeiro a graça, para depois experimentarmos a verdadeira paz. E aqueles que desejam realmente sentir essa paz nas relações familiares, nos desafios vivenciais, no contexto social, no trabalho, até mesmo, quem sabe, nas relações afetivas, emocionais. Quem deseja essa paz depois de uma, mais do que saudação feita, mas um desejo sincero, o que eles dizem? Bom, esses receberam. Os outros que não receberam, não fica triste não, porque tem até o final do culto, tem oportunidade, vai chegar a hora, você também pode participar. É uma grande alegria, um prazer, reverendo Honório, de estar aqui com vocês. Agradeço pessoalmente no seu nome, mas estou fazendo isso a toda a igreja, por essa oportunidade de compartilhar verdades da parte do nosso Deus. Mas antes mesmo de compartilhar essas verdades, me permitam ser um portador de boas notícias, porque temos vivido um momento muito especial. Então eu queria apresentar para vocês um convite, que vai ser preparado para projetar aqui, vocês vão acompanhar daqui a pouquinho esse convite, mas antes dele aparecer, falar com muita alegria do que tem acontecido nesses últimos 5 anos. Está havendo uma revolução no trabalho com adolescentes dentro da nossa igreja presbiteriana. Há 5 anos atrás, éramos em torno de 22 a 25 mil adolescentes unidos através da UPA, União Presbiteriana de Adolescentes. O ano passado, 2015, o relatório do Supremo Concílio constatou: somos mais de 60 mil adolescentes, espalhados e unidos, unificados por meio de federações, de sinodais. E o que está acontecendo aqui, que aconteceu ontem, inclusive alguns adolescentes da Segunda Igreja estiveram conosco lá, é apenas uma expressão do que a gente tem visto acontecer no restante do país. Aqui está iniciando, mas em alguns lugares, já a tradição do tempo, temos visto os ajuntamentos, como no Rio de Janeiro, 3 semanas atrás, 1.200 adolescentes reunidos numa localidade, juntos para adorar, comungar, servir e aprender do Senhor. Aqui, estamos ainda com uma pequena expressão. Essa é a nossa segunda oportunidade de ajuntamento federativo. E quando eu falo isso, é sonhando com a unidade das igrejas, através desse trabalho com a UPA. Nós sabemos que existem mais de 15 igrejas presbiterianas aqui em Uberlândia. E nosso sonho não é só Uberlândia, é o sínodo do Triângulo Mineiro. Ontem estiveram presentes ali Tupaciguara, Patos de Minas, Patrocínio, algumas outras regiões, Estrela do Sul. Eu não vou lembrar de todas as cidades que estiveram representadas aqui no evento. E eu constatei com preocupação um desejo, e que eu sei que a Segunda Igreja pode nos ajudar a suprir, enviando esses adolescentes para esse evento que visa a unidade federativa. Aquilo que Jesus Cristo disse lá em João 17. Eu oro pedindo por eles que eles sejam um. É isso que a gente deseja também. Que a igreja do Senhor viva essa unidade, a começar dos mais novos. Ontem tivemos aproximadamente um pouco mais de 200 adolescentes e líderes. Mas é um número muito pequeno, porque se unirmos todas as nossas igrejas aqui do Sínodo, vai dar com certeza um número tão expressivo como a gente tem visto acontecer em tantas outras regiões, estados da nossa federação. Esse convite, ele diz respeito, na verdade, a um evento que vai acontecer na região sudeste. Nós estamos reunindo apenas 1.000 adolescentes, apenas 1.000, ali na instância Árvore da Vida, para o nosso encontro regional da UPA. Por isso a gente chama ele de REUPA. Um local extremamente agradável e uma programação preparada não só com a parte de diversão, que eles gostam tanto, mas também com oficinas, treinamentos, pequenos grupos, pela manhã, palestras, pregações. É recheado. A programação de 4 dias é recheado de atividades. O convite é feito na linguagem dos adolescentes, então eu explico antecipadamente para que a igreja não se escandalize, porque são eles mesmos convidando os outros adolescentes. Mas no finalzinho a gente coloca uma palhinha assim, de um pastor conhecido pelo nosso país, para os adultos também entenderem que isso é importante e participem com a gente desse momento tão especial. Nosso grande desafio é levantar líderes. Sabe por que nós estamos colocando apenas 1.000 ali, se no Sudeste tem 40 mil adolescentes? Porque nós não temos líderes suficientes para estarem conosco, acompanhando as caravanas e que queiram participar com tempo integral
as 24 horas do dia enquanto eles ficam acordados. E eu falo 24 porque a madrugada ele não quer dormir também não. Precisamos de adultos, líderes que se comprometam com esse ministério. Quem sabe você está pensando assim, o que eu vou fazer esse ano? Ou para o ano que vem, será que Deus tem um chamado para a minha vida? Achou! O chamado para a sua vida é justamente esse. Vem trabalhar conosco. Temos adolescentes de mais e líderes de menos. E é um processo de amadurecimento. Adolecer é amadurecer. E a gente precisa de pessoas que já são amadurecidas para trabalharem com aqueles que precisam ser amadurecidos. Ok? Solta para a gente, por favor, esse convite tão especial. Não está aparecendo o convite. Então aqui para fazer um convite super especial a você, Só o som. que é da região sudeste. Se não conseguir agora, a gente tenta para o final do culto. Enquanto ela vai preparando ali, se você puder abrir sua Bíblia, abra comigo o Evangelho de Lucas, capítulo 24. Vamos tentar mais uma vez, ver se sai. Não sai a imagem. Ainda há tempo de fazer as inscrições, elas todas são no site upa.org.br. É um site de comunicação nossa nacional com os adolescentes, mas existem redes sociais também, UPA Oficial, tanto no Facebook como no Instagram. Você pode nos acompanhar, você que é adolescente também, através do Twitter ou do canal do YouTube. Todos eles são UPA Oficial. E vai conhecer um pouco desse trabalho pelo país e vai ver o que Deus tem feito de maneira extraordinária na vida de muitos outros adolescentes de 12 a 18 anos em nosso país. Mas agora eu gostaria de olhar com os amados esse texto das Escrituras, Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13 ao versículo de número 35. Se você puder acompanhar, farei a leitura desse texto. É um texto extenso, mas farei numa outra velocidade, para que todos possam juntos comigo também entender essa verdade da parte de Deus, que Ele tem poderosamente trazido para nós essa noite, aqui reunidos como seu povo. Lucas 24, 13, diz assim: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus: Que é isto que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que estando em Jerusalém ignoras as ocorrências destes últimos dias? E ele lhes perguntou: Quais? E explicaram: O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte, e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem haveria de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada no túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram, dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais eles afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então, lhes disse Jesus: Honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo:
fica conosco, porque é tarde e o dia já se declina. Repito, fica conosco, porque é tarde e o dia já se declina. Entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como foram por ele reconhecidos no partir do pão. Essa palavra é de Deus, por isso ela é boa, ela é perfeita e ela é eficaz. Fechemos os nossos olhos mais uma vez. Senhor, diante da tua palavra, voz poderosa, que muda a nossa história, que nos conduz para uma bendita história. A Ti nós clamamos, traga esperança mais uma vez, enquanto ouvimos a Tua doce e poderosa voz. Em nome de Jesus. Amém. Eu não preciso falar muito que os dias são difíceis, são maus. Como o pastor bem disse ainda há pouco na liturgia, vivemos um momento que a palavra-chave, na grande maioria das localidades espalhadas pelo país, é crise. Vergonhosamente, na verdade, corrupção também entrou paralelo a esse momento. Antes éramos conhecidos apenas como país, isso lá fora, estive recentemente lá fora, e quando falam de nós, falam da seguinte forma: o Brasil é o país do futebol, o país do carnaval, mas agora acrescentaram um terceiro codinome para nós, o país da corrupção. Isso me envergonha, eu não sei se te envergonha, mas essa é a nossa realidade. E é uma triste realidade. Se a crise ainda não bateu a porta da sua casa, do seu coração, recentemente em Araraquara, numa igreja de 70 membros, falando para aquela comunidade, após o culto, um diácono chega e fala: pastor, ora por nós, está muito difícil aqui. Eles estão no polo ali de grandes indústrias. A grande maioria deles são funcionários dessas multinacionais gigantescas, do grande ABC. E de repente ele me diz: dos quase 70 membros, 30 dos nossos aqui receberam férias coletivas e não sabem quando vão voltar. Já estão 3 meses parados, pode ser que fiquem 6. Desemprego, preocupação, dor, angústias estão começando a fluir com mais intensidade quando a crise aparece. Se essa não é a sua realidade, bendiga o nome do Senhor, como o pastor ainda há pouco falou. Mas ela já começou a invadir o país e os nossos melhores economistas dizem: a gente não sai dessa, economicamente falando, em 2 anos. Bom, isso é uma previsão humana, mas ela entristece, ela deixa a gente preocupado. O que fazer quando isso está acontecendo? O que nós podemos fazer quando isso está acontecendo? Na verdade, existem 3 inimigos, vou classificá-los como inimigos, mas são situações que acontecem na nossa história, na minha e sua vida, que podem, com o tempo, roubar a expectativa ou a esperança presente, terrena, de um futuro melhor. Para você que já tem segurança de vida eterna, não vai te roubar essa segurança. Mas para o tempo presente, nos rouba também a paz. E começamos a ficar angustiados com isso também. Morte. Morte rouba a esperança. Eu não estou falando simplesmente da morte natural, quando a gente também se desespera e o coração dói quando um pai vai na ordem cronológica primeiro do que um filho. Mas você já imaginou um recém-casados aí com filhos de 2, 3 anos, 4, 5 anos e esse filho morre? Os questionamentos vêm, as perguntas do coração inquietam a nossa vida, a gente não consegue viver bem. E se isso prolonga por um período grande, nós perdemos ou somos enfraquecidos em relação a uma esperança de um futuro melhor.
A dor faz isso conosco, eu não preciso falar muito, basta visitar os hospitais, onde ouvimos de vez em quando aquela palavra dos cientistas ou dos médicos que dizem assim, tudo que já fizemos ao nosso alcance, já não podemos fazer mais nada. Já imaginou uma pessoa que você ama, que você quer muito bem, deitada no leito de enfermidade, sofrendo dores, sem nenhuma possibilidade de solução humana, e você sabe que o que espera depois disso é a morte. Mas ela está sofrendo meses, às vezes anos, com doenças terríveis como câncer. E muitas vezes, e quando estamos passando por isso, também somos roubados na nossa esperança. Perdas. Bom, está tudo bem para você, né? E se amanhã você acorda e você perde o seu emprego, perde a sua empresa, vai à falência? Que resposta você daria para tudo isso? Sinceramente, será que a esperança no primeiro momento não é diminuída, roubada? Nós estamos diante de um texto que fala justamente sobre isso. 2 discípulos são apresentados, o nome é dado, o outro não, Cleopas. Estão saindo de Jerusalém em direção a Emaús. E o texto intrigantemente nos dá detalhes preciosos para aprendermos lições com o nosso Deus. 60 estádios, que traduzido para nós, seriam 15 quilômetros. 15 quilômetros de arrasto. Eles estão saindo ali, cabisbaixos, porque a esperança deles havia sido roubada. A notícia da morte de Cristo já faziam 3 dias. Eles eram discípulos, acostumaram a andar com Cristo, ver os sinais extraordinários, as palavras de autoridade que nenhum homem que pisou essa terra foi capaz de dizer. Ele disse. Andaram com Cristo, viram coisas extraordinárias. Mas agora, viram a crucificação. Eles estão narrando isso. Viram a morte, o enterro, a sepultura. Não havia mais esperança. Ou aquilo que alimentava o coração deles de esperança havia desfalecido. E é simples quando a gente consegue entender o contexto histórico. Fica mais simples ainda. Porque, na verdade, Israel, ou os judeus naturais, esperavam muito o resgate, a mudança daquela situação onde Roma se colocava como império dominante sobre eles. Eles desejavam ser libertos. Aí, de repente, aparece um que, com uma palavra de autoridade, pode alimentar multidões. Com outra palavra de autoridade, pode ressuscitar mortos. Quem é o exército que não quer um general assim? Que vai para a batalha e se alguém é ferido de morte, ele levanta a mão e ele é ressuscitado. Ou se está lá no campo de batalha, distante de qualquer recurso, e ele dá uma palavra de ordem e todo o exército é alimentado. Eles tinham esperança, sim, mas não entendiam ainda a divindade plena daquele que estava diante deles, e era reconhecidamente o Cristo. Por isso que agora Cristo está diante deles, não mais simplesmente como um homem, porque Ele é Deus, homem entre nós, mas agora Ele está como Deus, e eles não conseguem percebê-lo. Está andando com eles e eles não conseguem enxergá-lo. Isso revela algo muito importante para você e para mim nessa história. Talvez você e muitos que ao longo dessa caminhada com Cristo estão ouvindo histórias por causa do movimento evangélico. Dizem aí que somos 42% dentro da nossa população. Alguns menos animados chegam a dizer que somos 37% ou 35%. Temos ouvido muito e visto muito sobre ritos, formas de religiosidade, de vivência religiosa. Mas será que isso revela o seu coração? Já revelou o seu coração que ele é muito mais do que um profeta, muito mais do que um homem? Você o conhece intimamente e consegue percebê-lo e vê-lo na sua caminhada como Deus Todo-Poderoso? Isso estava acontecendo com aqueles discípulos. Ele foi ao encontro da desesperança deles, porque Ele é quem faz isso por nós, não você nem eu. Na verdade, o evangelho que temos ouvido hoje atualmente nos engana quanto a isso, porque ele vai ser anunciado pela televisão, pelas mídias sociais, em muitos outros locais através da internet. Você vai enxergar que o evangelho hoje anunciado é um só. É o evangelho do que você pode, você é capaz, é você quem busca.
é um evangelho de positivismo. Quando não é o do triunfalismo, onde você é quem determina. Na verdade, isso não é descrito nas Escrituras, mas é desejado por muitos corações, por isso que é anunciado nos nossos tempos. Porque o evangelho do Senhor Jesus Cristo, Ele vem ao encontro da nossa desesperança, e não somos nós, é Ele. Nós, por natureza, jamais conseguiríamos ver sozinhos, em nós, realizados os nossos sonhos, ou sonhos que satisfazem a nossa história. É Ele quem vem, e quem faz isso por nós. De Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar diversas histórias, personagens a centenas, onde nós percebemos, é Ele que vai, não somos nós que vamos. Na verdade, nós damos uma resposta quando Ele vem, mas porque Ele veio, não porque nós fomos. Não se engane, você não está aqui porque você escolheu estar aqui. Deus te trouxe aqui essa noite. Ele se aproximou de você e tem algo muito especial para que você entenda essa noite a revelar no seu coração. E essa primeira lição justamente fala que Ele quer questionar a nossa visão dos fatos. O que está acontecendo ao redor da nossa história? Você está entendendo o que está acontecendo? Por que você nasceu? Essa é uma pergunta até filosófica, antiga. Filósofos tentaram responder. Qual o fim principal do homem? Os teólogos também responderam. Mas será que a gente entende na prática o porquê da nossa história? E eu confesso para vocês que mesmo tendo nascido num lar cristão, sendo de família presbiteriana desde o nascimento, meu pai era pastor, ainda é, está jubilando ano que vem, 70 anos de idade. Durante tantos anos servindo ao Senhor e a gente aprendendo com os meus pais, eu preciso confessar que existem aprendizados que nossos pais não podem nos oferecer. Eles até tentam, porque eles absorvem também da mesma fonte que é a palavra, mas que nós precisamos aprender diretamente com Deus na sua palavra. Os nossos pais vão se esforçar para fazer isso por nós, mas eles não podem oferecer tudo, nem culturalmente, nem socialmente, nem espiritualmente. Eles vão tentar ao máximo. Eu olho para o meu pai e louvo a Deus pela história dele, mas eu sei que ele é pecador como eu. E eu sei que ele não tem todo o princípio fundamental para me oferecer, mesmo sendo um líder eclesiástico. A palavra tem. E quando ela se torna viva na vida dele, é para mim também. Mas tem momentos em que na vida dele, como pecador, ela não vai ser. E aí eu preciso voltar para a palavra, porque ela não vai deixar de ser viva e poderosa. Meus queridos, quando ele questiona a nossa visão dos fatos, ele pode fazer isso de maneiras muito intrigantes e miraculosas, diferentes daquilo que nós podemos experimentar ou entender no primeiro momento. Deixe-me confessar como isso aconteceu. No caso aqui desses discípulos, Jesus Cristo vai questionar a visão dos fatos. O Senhor do universo chega para aqueles dois discípulos e fala assim: por que vocês estão cabisbaixos? Espera lá, Ele não é o Senhor do universo, Deus todo onisciente, Ele não sabe de todas as coisas? Por que Ele está perguntando isso para os dois discípulos? Será que Ele não conhece o coração? Claro que Ele conhece. Na verdade, Ele está dando uma oportunidade, quando vem ao nosso encontro, de mostrar para você que a minha visão e a sua visão dos fatos não são as melhores visões a respeito da nossa caminhada nessa terra. Ele deixa a gente abrir o coração, e é o que os discípulos vão fazer. Eu coloquei uma outra tonalidade na leitura do texto para que pudéssemos entender. Eles estão colocando para fora, dizendo: mas será possível que você é o único que esteve em Jerusalém e que não sabe do que aconteceu? O que fizeram com o Nazareno, aquele que era chamado Cristo? Eles estão indignados, eles estão tristes, estão se arrastando de Jerusalém para Emaús, gastaram a tarde inteira. O texto diz que eles chegaram no final do dia. 15 quilômetros, sinceramente, até mesmo uma pessoa de mais idade aqui caminharia comigo isso em 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas no máximo. Eles gastaram a tarde inteira. E a falta de esperança faz isso conosco. Ela não quer deixar a gente nem levantar, sair da cama, a gente não consegue sonhar, ir para frente. A gente se arrasta nesse modelo vivencial nosso aqui na terra. Precisamos de esperança. Olha como é que a nossa visão errada dos fatos também pode nos prejudicar. 2006, estava pastoreando meu 3º ano de ministério.
2005, perdão. Terceiro ano de ministério. E fui convidado para pastorear uma igreja no interior do estado do Tocantins. Na verdade, aquele tipo de convite que você fica muito preocupado. Foi convite do presbitério. Por quê? Porque eu estava plantando um campo, o meu primeiro campo era um campo de plantação, e eu estava muito feliz porque 2 anos depois daquele campo de plantação, praticamente começando com 12 pessoas, agora já estávamos com 80, quase já preparando para a organização. E o presbitério chega e diz assim, como era um campo missionário, ele diz assim, tem uma das nossas igrejas, e na verdade era a maior igreja do presbitério, nós vamos fazer uma intervenção, o conselho vai ser dissolvido, o pastor foi retirado, porque a igreja viveu um momento de crise interna, de falta de unidade. Era grave o perigo daquela igreja, não estava vivendo o significado de ser igreja, na verdade. O pastor precisou ser tratado com medicação pesada. Quando eu falo pesada, é psiquiátrica mesmo, porque ele ficou enfermo com aquela situação da igreja, de tanto tentar resolver e não conseguir. Síndrome do pânico. Não saía nem de casa. Os irmãos de uma igreja de quase 600 membros, quando entravam no pátio, terreno gigantesco, 14 mil metros quadrados, quando entravam no pátio para o estacionamento, um carro e via que o carro do outra família estava lá, ele nem freava, já fazia a curva e voltava, esperava o dia que ele não estivesse por lá para entrar na igreja. A escola dominical caiu de uma igreja desse tamanho para quase 40, 30 participantes, para vocês terem uma ideia. Havia necessidade de intervenção. O conselho entre si estava brigando, foi dissolvido. Precisava-se de um interventor. O presbitério me pegou e colocou lá. Pode entender agora, o que para mim foi frustração, uma visão incorreta. Mas Senhor, eu estava tão bem ali, vivendo uma realidade, pronto para organizar uma igreja, agora eu vou para uma igreja onde eles não me querem, estou sendo colocado lá, para ajudar a igreja. Eu fiquei frustrado durante os primeiros meses, confesso para os amados. Mas Deus tinha um plano maior do que a minha história, a minha vida e para a vida daquela igreja ali. A única coisa que eu tinha no meu coração de segurança é prega a palavra. Não sabia mais. O que eu vou fazer? A igreja não está mais desejando estar juntas. Prega a palavra. Vamos pregar a palavra. Mas antes de começar o ministério naquela igreja, primeiro dia, estou descendo mudança, 4:30 da tarde, sábado, chega um presbítero correndo e diz assim, pastor, o senhor podia pregar hoje à noite no casamento da minha filha? Eu olho para a mudança, olho para ele, eu solteiro ainda, olho para a mudança, olho para ele, eu acho que ele não entendeu. O casamento era 6:30, 7 horas. Mas eles esperavam de mim, porque eu era o pastor ali da igreja. Graças a Deus eu não fui sozinho, o presbitério teve misericórdia, porque aquela igreja tinha 5 congregações, mandou um auxiliar mais experiente, um senhor de aproximadamente 48 anos. E naquela ocasião ele ficou com o pastoreio das congregações e eu fiquei na sede. E eu liguei para ele, já estava lá uma semana, me socorre. A família não estava fazendo um convite de última hora assim, por qualquer outro motivo não. Existia um plano divino ali por trás. O pastor havia sido convidado para pregar naquele casamento muitos meses com antecedência. Ele vinha de carro para o casamento e com 300 quilômetros o carro quebrou e ele não conseguiria chegar a tempo. Precisava de alguém ali para dar esse apoio. E o pastor, meu auxiliar, fez aquele casamento. No outro dia, lá vai eu, animado para começar o ministério, com uma única palavra no coração, prega a palavra. Mas eu não esperava o que aconteceria naquela noite, porque após o casamento, durante a festa, a avó da noiva morre sentada, comendo. Comeu, fechou os olhos e morreu. Minha primeira ação ministerial, funeral. Tudo bem, pastor foi batizado, casamento, funeral, mas eu já tinha ido para lá com um sentimento de preocupação. Agora começa com funeral. Mas era só o início, eu não estava nem consciente do que Deus estava desejoso de fazer. Porque aquele ano foram 10 funerais. 1 por mês. Reunindo toda a família de Deus no dia do Senhor. O Senhor escolheu domingo para reunir o povo dele.
Escolheu a dedo aqueles que precisariam já estar com ele. Pessoas que não estavam no meio dessa confusão. Um por um ele foi escolhendo. Confesso que foram 3 diáconos. Fica preocupado não, diácono. Mas eram diáconos assim, de bom testemunho, entendeu? Segundo mês de fevereiro, acampamento de carnaval, estávamos reunidos com a igreja para celebrar esse acampamento. Era uma festa. Estávamos tentando reunir a igreja de novo. Segundo dia de acampamento, o acampamento da igreja. Um diácono, aí começa o primeiro diácono. Um diácono resolve roçar a chácara dele, que ficava 3 chácaras depois da chácara da igreja. Pega o maquinário, vai para lá, não volta meio-dia, os outros diáconos vão atrás dele, encontra ele 50 metros da máquina. 46 anos, acostumados com a lida do campo, nunca tinha sido picado por uma abelha. Foi a primeira vez para ele saber que era suficientemente alérgico e não deu tempo de ele pedir socorro. A causa-morte, uma picada de abelha próxima jugular. Só isso foi suficiente. Foi aí que eu comecei a despertar. Tem alguma coisa acontecendo aqui. A primeira, tudo bem, uma senhora de idade, ok, 80 e poucos anos, mas agora, tão novo, sem nenhum quadro clínico preocupante. Foram 10 naquele ano. Confesso que no 6º eu já não aguentava mais chorar. Eu já tinha feito amizades ali naquela igreja. Eu já estava chorando não só pelas mortes, mas porque o meu ministério, aos meus olhos, estava sendo ofendido. Irmãos da igreja, quando ficavam doentes, ninguém se aproximava de mim para orar. Tinham medo, porque estavam morrendo um atrás do outro. A SAF, quando fazia reunião de oração, fazia secreto. Convidavam os presbíteros e eu perguntei, por que eu não? Eu estou rindo agora, mas eu chorei muito naquela época. Eu não estava entendendo aquela visão dos fatos, minhas estavam sendo mudadas. Eu não vou contar todas as mortes, não se preocupem. Mas uma delas eu preciso compartilhar com os amados. A oitava morte. Ela mudou minha teologia. Até aquele momento eu não havia parado para pensar muito nisso. Uma senhora de 87 anos de idade. Ela não vinha mais à igreja, mas foi uma das fundadoras daquela igreja. Com o tempo, ela pegou uma doença e aquela doença inverteu a sua coluna e agora ela já não ficava mais ereta, ela encostava quase a cabeça no joelho de tão encurvada que ficou. Nós íamos uma vez por mês, sempre às quintas-feiras, levar a Santa Ceia à casa dela. E havia um acordo que os presbíteros não iam comigo, e a SAF, porque ela lembrava das mulheres mais experientes daquela igreja, então as mulheres iam comigo, umas 6, 7 iam comigo, e participávamos ali da comunhão, da ceia do Senhor, orávamos juntos. Tinha um momento muito importante ali, de estar como comunidade da fé, reunidas em nome do Senhor. E era a única vez que ela ia na igreja, porque a igreja ia com ela, então ia assim, bonitinho com essa roupa de ver Deus, sabe? Porque era a única ocasião que ela estava com a igreja. Sempre numa tarde de quinta-feira. Oramos, fizemos toda a programação, vou me despedir abaixo para beijá-la na cama, ela nem na cadeira de rodas sentava, só na cama. E ela disse, pastor, ora por mim. Ai, eu fiquei tão feliz. Fazia tempo que alguém não pedia isso. Ora por mim. Claro, minha irmã, pastor, ora, pode falar, o que a senhora deseja? Ela olha para mim, já com aquela face enrugada pelo tempo, com a voz embargada, e diz, ora para eu morrer. Eu confesso que o meu coração tremeu, porque eu nunca tinha ouvido falar nisso. A gente ora por vida, força, poder, tantas outras coisas, mas por morte. Bom, as mulheres da SAF olharam para mim. Falei, fique aqui com ela, eu vou ali fora. Fui para um outro cômodo. Fui falar com Deus, eu não estava entendendo nada. Eu falei, o Senhor me trouxe aqui para isso? Para eu ser envergonhado? Para eu ser frustrado ministerialmente? Não estou entendendo nada. Mas na verdade eu demorei para entender, levou um tempo.
precisou as 10 mortes para eu entender isso. Ele trouxe paz ao meu coração. Eu voltei para aquele quarto. Tirei as mulheres da SAF, é claro. Fiquei bem próximo do ouvido dela e comecei a orar. Uma oração muito simples e pequenina. Senhor, eu concordo com o pedido dela. Mas sabe por que eu digo que concordo com o pedido dela? Eu explico para vocês agora. Porque depois, antes de sair daquele quarto, eu, na minha pequena fé, abaixei o ouvido perto dela e disse assim: minha irmã, estão lhe maltratando mal? Ou estão lhe tratando mal? Porque ela já tinha perdido o marido, tinha falecido, os 2 filhos, era cuidado por sobrinhos. Eu imaginei, deve estar acontecendo alguma coisa aqui, e ela está desejando a morte. Na minha pequena fé, eu imaginei que ela estava sofrendo. Ela olha para mim, dá um sorriso que me espanta, e diz: foi o senhor que não entendeu, pastor. Todos aqueles que eu já amei, que estiveram tão perto de mim, estão lá. O meu Senhor está lá, é lá que eu quero estar. Foi por isso que eu voltei para aquele quarto e orei com ela. Senhor, o desejo dela é genuíno. Se for da tua vontade, para a glória do teu santo nome, eu sei que o Senhor vai atender essa oração. Só isso. Abri os olhos. Ela estava viva. Vocês estão querendo, não acredito que vocês estão querendo que ela esteja morta. Ela estava viva. Estava viva. Que dia era? Quinta-feira, aquele dia nosso de estar com ela. No sábado à noite, um diácono da igreja me liga: pastor, o senhor lembra da irmã fulano de tal? Pode preparar a igreja, meu irmão. Ele resolveu no domingo. Não me pergunte por quê. Bom, eu tenho umas explicações minhas, mas é difícil de explicar isso. Essa mulher levou muito mais de 1000 pessoas naquele templo, por ser uma pessoa tão conhecida na cidade. Nunca aquele templo esteve tão lotado. E eu via aquelas famílias que brigaram durante esse tempo que me antecedeu lá a chegada, chorando juntas agora, abraçadas ali ao pé do caixão. Deus tem formas. Ele pode usar a morte, a dor, Ele pode usar até aquilo que a gente não gosta. Eu não entendi. Até que eu também pudesse passar por aquilo, experimentar e vivenciar essa realidade bíblica. Aqueles 2 discípulos estavam vivenciando isso, a morte. Mas eles também não entenderam no primeiro momento. Daí vem uma segunda preciosa lição. Para ver recuperada a esperança no nosso coração, o próximo, meu querido irmão, ajuda ali. Ele chama a nossa atenção para as Escrituras. É sempre assim que ele recupera a esperança no nosso coração. Primeiro ele vem ao nosso encontro de fatos e por maneiras que a gente não pode nem imaginar. Algumas a gente até tem uma certa percepção, outras não. Em segundo lugar, ele sempre vai chamar a nossa atenção para as Escrituras, porque somos, e ele vai dizer, nécios, demorados, lentos, tardios em guardar as verdades que trazem esperança ao nosso coração. Quer ver? Vamos fazer uma rápida averiguação de como isso, não importa se você tem 20 anos, 15 anos de igreja, 10 anos, esse é o nosso problema. Jesus Cristo disse para ele, como disse para nós ainda hoje, você é nécio, você tem dificuldade, uma demora de aprender essas verdades. Observa só, não abra sua Bíblia, Salmo de número 37, versículo 4, e esse é um dos versículos muito conhecidos nas Escrituras. E o que diz lá? Tá. Isso. Agrada-te do Senhor, os desejos do teu. Tem uma promessa. Deus pode satisfazer desejos do nosso coração, mas tem uma condição. É necessário uma entrega genuína de vida para viver e agradar ao Senhor. Ele espera isso de nós. Na sequência do Salmo, sem ler, o verso 5, lá vai dizer também, entrega o teu caminho ao Senhor, e o mais Ele fará. Se você chegou a guardar esses 2 versículos da Bíblia, eu digo, você é um vitorioso. Mas esse texto, além dessa promessa de ver o nosso caminho bem sucedido e todas as coisas poderem se encaixar na nossa história, como a promessa é feita, mas é necessário uma entrega, uma condição é posta. Além dessa promessa, que traz esperança ao nosso coração, são 40 versículos só nesse capítulo, ou nesse salmo, perdão. Só 40 versículos. E aí nós encontramos nesse texto, só até o versículo de número 22,
Mais de 10 promessas. Você conseguiria acertar as outras 8? Nós cremos de menos porque temos menos dessa palavra de esperança dentro de nós. Somos nécios e tardos de coração para crer. Cristo estava dizendo a verdade. Aí ele pega aqueles 2 discípulos, começa a discorrer de Moisés, o texto lá fala que é de Moisés, ou seja, Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, são os 5 primeiros livros da Bíblia, passa pelos profetas e vai pontuando a necessidade de eles entenderem a mensagem da cruz, que é justamente a principal, a razão máxima da nossa salvação. Vai pontuando por toda a escritura que existia naquele tempo, e era o Antigo Testamento. Passa pelos profetas maiores, menores, e vai mostrando para eles, trazendo a Escritura, chamando a atenção para a Escritura, expondo as Escrituras, porque elas são as únicas palavras, não precisamos de outras. São as únicas palavras que podem recuperar a esperança bendita de um futuro melhor. Não só eterno, como no tempo presente. Elas são suficientes. E nós vamos perceber nessa história que elas foram suficientes para aqueles 2 discípulos no momento presente. Imediato. Porque um deles falou para o outro, teu coração não estava ardendo, não? Quando ele estava falando dessas escrituras? Em outras palavras, você não começou a ser preenchido com a esperança? Porque a palavra de Deus tem esse poder. Diferentemente da minha e da sua, que às vezes chegamos em alguém quando está enfrentando a morte, batemos no ombro e diz, vai passar. Não é porque eu quero, não. A gente até às vezes está sendo muito complacente, misericordioso, mas é muito mais do que uma palavra nossa. O que Deus prometeu para a vida dela, que realmente vai consolá-la em relação a isso. O que eu posso dizer da parte de Deus, que vai ser suficiente para fazer recuperar a esperança na vida dela? Não pode ser uma palavra minha. É sempre as Escrituras. São elas que fazem recuperar a esperança no nosso coração. Vou lhes contar uma história que me fez entender isso. Foi vivida há 2 anos e 1 mês atrás. Nós sonhávamos muito em ter um filho, eu e minha esposa. E fizemos um planejamento familiar, alguns gostam de fazer, e nós fizemos o nosso planejamento. 5 primeiros anos de casados, vivendo uma unidade, e depois sonhamos, logo depois desses 5 anos, começar a ter um filho, e Deus nos abençoou. Mas antes mesmo da chegada dessa filha, nós precisávamos muito de um apoio, porque eu já estava desenvolvendo esse trabalho pelo país, uma dinâmica de quase todo final de semana estar em alguma localidade diferente. Minha esposa, médica, também tem uma rotina muito intensa fora de casa. E nós precisávamos ajustar essa questão familiar. E precisávamos muito de que alguém nos abençoasse. Não queríamos que não fosse da família da fé. Estando dentro de casa, cuidando conosco daquela casa, do ambiente ali. E principalmente nos ajudando também no cuidado com aquela que um dia seria nosso filho ou filha. Não sabíamos ainda. Então apareceu uma senhora chamada Dona Alda, viúva, crente, mulher piedosa, acostumada com a lida do trabalho como secretária do lar a vida toda. Essa foi a profissão dela a vida toda. Mas ela chegou para minha esposa e disse assim, eu venho para ser babá de sua filha, ou filho. Pela fé, porque nem havia notícias dela ainda. E ela ficou 3 anos conosco antes da pequena nascer, cuidando da nossa casa. Dinamismo, chegava às 7 horas, saía meio-dia, 1h já estava tudo pronto, lavado, passado, cozinhado, a casa organizada. Nós estávamos celebrando, porque é difícil encontrar alguém assim hoje em dia. Estávamos celebrando a presença dela lá, louvando a Deus por isso. Então minha esposa percebe que ela começa a perder peso rapidamente, ela não sente dor, para ela está tudo normal, e não estava bem. Pedimos para ela fazer algumas consultas, procuramos alguns amigos médicos, e ele primeiro nos informou, dizendo, ela está com a doença de moderado para grave, era câncer. Daqui 2 dias nós vamos fazer a cirurgia dela. Aquilo acertou assim, de cheio meu coração, eu era pastor dela. Ela não sabia da notícia. O médico, que nem era crente, disse assim, eu vou dar a notícia para ela amanhã, o senhor vem também. Em outras palavras, quem é que tem que consolar?
Mas eu havia sido pego de surpresa também. Mas é claro, a gente fica pensando em um monte de palavras de esperança. E eu fui para as Escrituras. Cadê as palavras de esperança? Porque a gente precisa delas. Me preparei. Lembrei de algumas de cor que já estavam no coração. Procurei outras nas Escrituras. Porque eu sabia que amanhã ela receberia notícia. Convidei os filhos já casados para estarem lá. Eles foram. E o médico começa a narrar a história. E eu vejo as lágrimas caindo dos olhos dos 2 filhos, os prantos, e ela serenamente ouvindo toda aquela notícia. O tratamento, a cirurgia, a retirada dos 15 centímetros de intestino, que no final da história depois foram 30. A quimioterapia, todo o processo. Ela ouve, e ele vai explicando. Uma senhora muito simples, que aprendeu a escrever, alfabetizada, aprendeu a escrever o nome. 50 anos. De repente o doutor termina de falar e ela fala assim, se levanta serenamente e fala: doutor, eu posso ir? Ele: a senhora está se sentindo bem? Entendeu o que eu disse? Não entendi, doutor, é o senhor que não entendeu. Porque aí que vem a lição que eu aprendi. Ela tinha sido animada pelo poder das Escrituras, aquele anterior. Ela tinha sido animada pelo poder das Escrituras. Como? Ela de cor traz ao coração, ouvindo a notícia pela primeira vez, Isaías 53. Ela diz assim para ele, na lata: aquele que já morreu por mim, o senhor não conhece talvez, olha para ele e diz isso: já carregou por mim todas as enfermidades. Se eu tiver que morrer, morro para a glória dele. Se eu tiver que viver, ninguém que chegar perto de mim vai deixar de saber do que Deus é capaz de fazer. Falei: uau, sentei, não precisa falar a palavra de esperança. Porque na verdade eu estava sendo animado com as palavras de esperança, convictas, seguras no coração de alguém que teme a Deus. É claro que eu tive que conversar com os filhos. Os filhos não estavam tão cheios de esperança assim. Ela enfrentou todo o processo. Eu não preciso descrever o processo aqui, porque ele é muito doloroso e desgastante. 2 anos depois, está lá em casa como babá, cuidando da minha pequenininha. Deus concedeu vida. Poderia ter levado, mas concedeu vida. Precisamos muito mais dessas palavras de esperança no nosso coração. Se você é daqueles que quer ouvi-las só no domingo, quando o pastor vem à frente, cuidado, porque a desesperança pode te alcançar na terça, na quarta, na quinta. E se eu não tiver as palavras de esperança, eu vou me deixar levar pela angústia, pela decepção, pela derrota, e vou caminhar de cabeça baixa, me arrastar por essa vida, como aqueles 2 discípulos estavam fazendo. Para terminar, agora sim, aquela última lição. Esse texto nos informa isso também, do versículo 29 ao 30, a gente percebe que Deus também, em Cristo Jesus, faz recuperar a esperança no nosso coração, entrando na nossa intimidade e nos dando a visão dos fatos. Mas Ele não vai arrombar a porta do teu coração, da tua história, Ele não faz isso. Observa comigo um versículo que para mim foi muito intrigante. Versículo 28, olha só a deixa bíblica para você e para mim aprendermos essa lição. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, quem fez menção de passar adiante? Fez ele menção de passar adiante. Quem? Jesus. Depois de ter compartilhado as Escrituras, era hora de eles ficarem na casa deles. Mas ele fez menção de passar adiante. Em outras palavras, ele está passando aqui no nosso meio hoje. Já lançou a palavra dele, já fez menção de que ela precisa ser guardada, mas ele não vai arrombar a porta do seu coração. Isso ele não faz. Ele não fez com aqueles 2 discípulos, não fez ao longo da história da humanidade, mas ele faz sempre através de um atributo que ele disse que é maior do que a esperança e do que a fé, e ele chama de amor. Fez menção. E os corações ardiam. Sabe o que precisa acontecer agora? O que aconteceu ali. Aqueles 2 discípulos vão dizer: fica conosco. Pronto.
tua única palavra para Deus e minha, de participação nesse processo de ver a recuperação da esperança, é justamente essa. Se Ele falou, você entendeu, e você deseja experimentar dessa mesma esperança, é necessário que você diga também, Senhor, é aqui. Fica conosco. Uma lição importante é que eles vão perceber a Cristo na intimidade. A intimidade é revelada no partir do pão. Um teólogo do passado, já falecido, chamado Dietrich Bonhoeffer. Eu não concordo com muita coisa do que ele diz, mas tem uma parte dessa passagem que ele fala que eu preciso concordar. Porque está lá nas Escrituras. Ele foi um teólogo da Segunda Guerra Mundial, o único que enfrentou Hitler. Por isso foi preso, e quando Hitler perdeu a guerra, mesmo antes de ser morto, ele mandou assassinar o teólogo que estava na cadeia. Porque ele confrontava com palavras, dizendo a verdade. E uma das verdades ditas nesse texto que me marcaram ele dizia assim, a comunhão, a intimidade com Deus está na mesa. Eu demorei para entender isso. Confesso. Não tenho medo de confessar meus temores e minhas fraquezas, não. Ele disse, a intimidade está na mesa. E eu li muito a respeito disso, para entender o que ele queria dizer com isso. A intimidade está na mesa. Eu vou contar, então, uma ilustração que eu acho que dá para facilitar esse entendimento a respeito dessa frase afirmada por ele. Lá na minha região, no estado onde eu estou atualmente, em Tocantins, ninguém vai entrar na minha casa e abrir a minha geladeira se não for muito íntimo. Ou vai sentar na minha mesa e comer comigo se não for alguém conhecido, próximo, íntimo. Eu não sei se aqui é o mesmo costume. Acredito que sim. Que ninguém vai chegar lá na sua casa, abrir a sua geladeira, o que tem aqui para a gente comer? Não vai chegar fazendo ou falando isso. Cristo não vai fazer isso na sua vida. Não vai chegar invadindo, abrindo, entrando. Pelo contrário. Ele espera, lançando a semente, ele espera que nós entendamos e tomemos a mais preciosa de todas as decisões. Desejo por intimidade com Ele. Ele vai lançar isso no nosso coração, vai fazer arder. Quando você chegar aqui, que dia que é dia da Santa Ceia, reverendo? Primeiro domingo do mês. Quando a mesa estiver posta, lembre-se de uma coisa. Ele te chama para andar com Ele. Mas Ele não vai fazer isso de maneira abrupta e violenta. Ele quer que você, antes de experimentar do pão e do fruto da videira, você tenha intimidade com Ele. Comunhão com Ele e comunhão com os filhos dEle, com a igreja dEle, com o povo dEle. Intimidade. Sem essa intimidade não dá para experimentar esperança no nosso coração. Por quê? Porque na intimidade com Ele, conversando por meio da oração, ou ouvindo por meio da palavra, nosso coração vai ser aquecido. E a gente vai encontrar força suficiente para enfrentar a crise, a corrupção, as dores, as perdas, as mortes, tudo que vier. Não vai ser fácil, mas vai ser possível. Porque Ele prometeu. Olha o que acontece por último. A conclusão desse texto para nós. Na mesma hora que eles perceberam que era Cristo, no partir do pão, naquela mesa, eles abrem os olhos. Aí agora não precisa mais enxergar com esses olhos da carne, porque os olhos espirituais para a verdade já haviam sido abertas. Agora Jesus Cristo não vai ser mais visto diante deles. Eles procuram e cadê? Não está. Porque esses olhos aqui não precisam mais ver. Eles já viram aqui dentro. Já creem. É isso, já creem. Eles saem na mesma hora correndo, o texto nos fala. Gastaram 1 hora. Primeiro para chegar lá sem esperança a tarde inteira. Para retornar com esperança 1 hora. Na mesma hora. O mesmo caminho. Voltaram para Jerusalém para contar das boas notícias que a esperança de Deus traz à nossa vida. A primeira notícia que eles contaram, o Senhor ressuscitou. E essa é a maior lição da cruz para nós. Ele não está na morte. Ele não ficou no sepulcro. Ele está vivo. Pronto para resgatar a esperança daqueles que o amam e o servem. O amam e o servem. Mas antes disso, lembre-se, tardo e nércio somos nós.
pecadores. Mudem a atitude. Creiam mais no que Ele é capaz de fazer. Abandonem a incredulidade e creiam mais. A incredulidade vem pelo pecado, mas a crença vem por esse nome tão poderoso através das Escrituras. Quantos creem e podem dizer amém? Está vendo? Se você não disse no início do culto, agora já recebeu também. Teve sua oportunidade. Mas não é só porque você diz não. Indo para casa, você pode também confirmar isso. Ao orar agora, como vamos fazer, pode orar com eles, meu querido. Você também pode confirmar isso no teu coração, na tua vida, na tua história.